Eu queria saber exatamente essa transição, assim, a Patrícia assistencial, que tinha como mentor talvez o maior nome da história da fisioterapia respiratória brasileira, ou talvez do mundo, porque a fisioterapia brasileira é a maior do mundo, uma das maiores. Sem dúvida. Então, o maior e na do pandemia, maior lugar... a gente conseguiu evidenciar isso claramente. Sim, Não sim. só a maior, mas como provocadora, né? Sim. Ela é audaciosa, ela sabe o que ela está fazendo, né? Nós aqui já estávamos fazendo terapias que lá na Europa não estava fazendo. Sim. E que a gente se encontrou quando chegou nos Estados Unidos fazendo. E isso tudo porque realmente a medicina no Brasil, junto com toda a assistência na saúde, é sensacional. Sim, nós temos profissionais incríveis, né? Mas qual foi o momento, Patrícia, que você se tornou... O que foi a chave que virou você para virar gestora e, principalmente, o que foi que te incomodou para você falar assim, precisamos formar profissionais de excelência? Qual foi esse estalo? Então, ainda enquanto plantonista, a gente sempre tem mais algum outro emprego. A gente atendia pacientes e comecei a dar aula, né? Dar aula na graduação. E estava dando aula e ingressei dentro da Uniredentor, uma instituição em Itaperuna. Então, viajava, dava aula e dava aula também para pós-graduações em medicina. E aí eu cheguei para o diretor da faculdade, né, a diretora, no caso, eu falei, eu queria ter a oportunidade de promover um curso de pós-graduação para fisioterapia, porque eu tenho certeza que vai dar certo, né? A gente vai fazer desse curso tudo aquilo que a gente queria ter e talvez ainda não tenha. E foi dada essa oportunidade, foi quando o Interfísio, que até então era apenas um portal de conteúdo na internet, né? De conteúdo, um acervo. Não sabia disso não, hein? O Interfísio, durante 4 anos, ele ficava lá no quarto da minha casa. Lembra aqueles computadores grandão, brancão? Aquele gabinete que a gente botava a tela, puxava a gavetinha? Era lá. Escrevia, pedia os amigos para escrever. Começou que ano esse portal Interfísio? Então, logo quando eu tinha 2 anos de formada. E, né, em 2000, logo ali, ele nasceu. Quando as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso à internet. Exatamente. Né? E aí era uma oportunidade de eu voltar a me comunicar com quem? Com as pessoas da minha terra, lá em Recife. Era uma forma de retorno também. Mas por que você chegou, estava um dia lá, no Rio de Janeiro, em vez de ir para a praia, a Patrícia falou, eu vou abrir esse computador aqui e eu vou escrever um negócio nesse site. De onde que veio isso assim, tipo... Não sei. Deixa eu só antecipar. Não sei. Ela é de Recife. Ela não sente tanta falta de praia igual a gente, tá ligado? Pra ela é praia, ali praia, pô. A gente que é de São Paulo, pô, é a praia, sabe? É outra vibe, né? Mas quem mora perto da praia, em cidade de praia, precisa da praia. Né? Eu falo assim, eu nem vou à praia, mas eu sei que ela está ali. Está à disposição. E aí, não sei. Eu queria escrever, eu queria algo dentro da fisioterapia. E aí, durante esse bom tempo, o Interfísio era isso. Era sustentado de conteúdo e financeiramente lá em casa. Você lembra qual foi o primeiro texto? Lembro. Pares cranianos. Caramba, é clássico, essa é clássica. Né? E porque eu sabia que isso as pessoas não sabiam. Eu ia sempre naqueles assuntos que era tipo o caderninho da faculdade. Eu buscava aqueles detalhes que eu sei que eu ia ganhar, né, visualização. E vamos ver o que ia dar. E vocês começaram de alguma forma assim. Provavelmente por quê? Né? Eu comecei porque eu não podia fazer dentro da minha UTI o que eu achava que era certo. Olha aí. E aí eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas o que parece que a literatura está falando que é certo e a gente não está fazendo e eu não estou nem podendo fazer. Eu falei assim, então se eu pôr na internet mais fisioterapeutas verem, mais pacientes vão poder fazer isso aqui. Isso aí. Então foi aí que eu postei o primeiro vídeo em 2014. Foi.
Aquele vídeo lá é incrível, cara. É. Eu já fiz por um outro motivo. Eu sabia que eu tinha uma forma diferente de falar e que eu poderia contribuir com uma facilitação para pessoas que tinham dificuldade de entender alguns assuntos complexos. Falei, peraí, eu tenho uma metodologia que eu já utilizava numa outra vertente, eu já produzia conteúdo de mídia social de humor. Falei, pô... E gostava, né? e Tem adorava, isso, né? Por que não trazer isso para cá? Né? Então, essa foi a motivação. Trazer discussões. Já era professor, trazer discussões, trazer transformações, melhorar o resultado dos colegas e com os pacientes, mas com uma outra linguagem, uma coisa que na época não era comum, entendeu? Exatamente. Foi isso. Eu escrevia, dava aula, e aí foi quando surgiu a oportunidade e eu falei, olha, e a gente ainda vai conseguir, porque esse curso vai estar atrelado ao portal. O portal é quem vai estar, né, de uma certa forma, promovendo. E foi quando surgiu a primeira turma lá em Recife. E comecei a dar aula, viajar, tocar os projetos. Quando abriu em Recife, abriu no Rio também, porque a gente, lá em Recife, eu ganhei uma certa segurança e aí já poderia replicar lá no Rio. E aí abrimos no Rio. Então, as coisas estavam andando e os plantões já estavam dando, assim, difíceis de conciliar. Aí eu pedi demissão. Para poder se dedicar à empresa. Em novembro. E pedi para ninguém falar nada para ninguém que eu tinha pedido, porque eu não queria que falassem comigo, porque aquilo para mim não ia ser fácil. Né? Então, só no final mesmo do último dia do aviso foi que as pessoas, as poucas que sabiam, aí fizeram lá a despedida e, enfim, saí. Era dezembro. Início de dezembro, dia 9 de dezembro. E eu me peguei, logo depois de 10 dias, como se tivesse com um vazio enorme. Né? Eu achava que o tempo, a ocupação, iria suprir aquela vida dentro do hospital. Não. Né? E foi, né? Tentando me conformar, né? Trabalho não me faltava para ocupar. Aí, em janeiro, fui convidada para assumir a gestão de um novo hospital da rede, né? Por indicação de pessoas queridas do hospital do próprio Barra D'Or. E aí, nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Vou voltar. Vou voltar. E voltei no melhor estilo, porque o hospital estava em construção. Então, eu pude colocar em prática tudo que eu acreditava. Né? Não só em pessoas, em processos, mas até contribuir para a disposição lá na hora de colocar as coisas na engenharia clínica. E eu estou lá até hoje. Né? São o quê? Já são 13, é isso mesmo, 13 anos.